A Fórmula Milionária. Como pensar e agir como os ricos. Introdução. Por que escrevi este livro? Eu sou Antônio Júnior, e minha história começa lá na roça, no interior de Minas Gerais. Não tinha luxo, não tinha muita grana, mas tinha simplicidade e muito pé no chão. Minha infância foi cercada de natureza, trabalho duro e sonhos escondidos entre os cafezais. Minha mãe era produtora rural e me ensinou desde cedo o valor de cada gota de suor. Mas, sabe como é, a gente cresce e os sonhos mudam de cor. Na adolescência, fui morar numa cidadezinha próxima, Brasília de Minas, onde meu pai, o marinheiro, vivia. A vida era diferente, mas ainda assim cheia de desafios. Ali, entre a roça e o mar, mesmo sem o mar por perto, eu sonhava com algo maior, mas nem sabia direito o que. A liberdade financeira era uma ideia tão distante que parecia miragem no deserto. Tudo começou a mudar anos depois, quando um amigo me deu um conselho que parece simples, mas foi como uma chave girando na fechadura da minha mente. Lê esse livro aqui, vai mudar sua vida. Era Pai Rico, Pai Pobre. E, cara, aquilo foi como acender uma lâmpada numa sala escura. Eu percebi que, para mudar de vida, eu precisava mudar a minha cabeça primeiro. De lá para cá, foi um caminho de não parar mais. Peguei gosto pela leitura e devorei mais de 1000 livros sobre educação financeira, mentalidade de sucesso e estratégias para criar riqueza. Cada página que eu virava era como escalar mais um degrau rumo ao meu sonho. Aprendi que a riqueza não é só sobre dinheiro no bolso, mas sobre como a gente pensa, age e se coloca no mundo. E foi aí que eu cheguei à conclusão que quero compartilhar com você. O caminho mais rápido e direto para construir riqueza é começar a pensar e agir como os ricos. Não é sobre ostentação, é sobre visão, disciplina e decisão. Os ricos enxergam o mundo de um jeito diferente, quase como se usassem óculos especiais que só eles têm. E o mais incrível é que esses óculos estão aí para todo mundo usar, basta saber como colocá-los. Este livro nasceu desse desejo, ajudar você a enxergar o que eu enxerguei, mais do que isso, a agir de acordo. Porque não adianta só sonhar, é preciso sair do lugar. E, olha, se um cara que nasceu na roça, sem nenhuma referência de riqueza, conseguiu mudar de vida, eu tenho certeza de que você também consegue. Preparado para descobrir os segredos da fórmula milionária? Então segura firme, porque o que vem por aí pode ser o primeiro passo para transformar a sua vida. Entender como os ricos pensam é o segredo para o sucesso. Você já parou para pensar o que realmente diferencia os ricos do resto das pessoas? Não é só o saldo bancário, nem o carro importado na garagem ou a mansão com vista para a praia. É algo muito mais poderoso, quase invisível, mas que faz toda a diferença, a forma como eles pensam. Sim, o segredo está dentro da cabeça. E se você entender isso, pode transformar completamente sua vida. Deixa eu explicar. A maioria das pessoas vive no modo sobrevivência. Acorda, trabalha, paga a conta, dorme e repete. Parece até um hamster correndo sem parar naquela rodinha. Já os ricos pensam diferente. Eles têm uma mentalidade de crescimento, de abundância, de possibilidades. Onde a maioria só vê problema, eles enxergam oportunidade. Onde alguém desiste, eles arregaçam as mangas e vão em frente. E isso muda tudo. Pensar como os ricos não é sobre querer ser melhor que ninguém. É sobre ver o mundo com outros olhos. Sabe aquela frase clichê? Quem não arrisca, não petisca? Os ricos não só acreditam nisso, mas também calculam os riscos e fazem os movimentos certos. É como se jogassem xadrez, enquanto a maioria está distraída jogando dama. Outra coisa importante, os ricos entendem que tempo é mais valioso que dinheiro. Dinheiro, você pode perder e ganhar de novo. Tempo, não. Por isso, eles focam em construir fontes de renda que funcionem sozinhas, enquanto muitos ainda trocam horas por reais. É tipo plantar uma árvore que dá fruto o ano inteiro, em vez de correr atrás de cada fruta separadamente. Agora, não pense que os ricos são super-heróis ou que têm algum tipo de poder secreto que ninguém pode ter. Nada disso. Eles só aprenderam a jogar o jogo da vida de um jeito diferente. Eles sabem que tudo começa na mentalidade.
E o mais incrível é que você também pode aprender esse jeito. É como mudar a frequência do rádio. Se você sintonizar na estação certa, as coisas começam a fazer sentido. Quando você entende como os ricos pensam, algo mágico acontece. Você começa a tomar decisões melhores, a sair do piloto automático e a criar oportunidades onde antes só tinha bloqueios. O segredo para o sucesso não está nas suas condições atuais, mas no que você faz com o que tem. E os ricos sabem disso como ninguém. Então, tá esperando o quê? Se você quer transformar sua vida, comece a mudar o jeito de pensar. Porque, vou te contar, o mundo não espera por quem não se mexe. E quando você descobre esse segredo, o céu não é mais o limite, é só o começo. O mito da sorte e a realidade do esforço. Ah, essa ideia de que riqueza só vem de sorte ou privilégio. Já ouviu isso, né? Ah, fulano nasceu em berço de ouro, ciclano deu sorte na vida. Parece até que ser rico é tipo ganhar na loteria. Mas deixa eu te falar, isso tá bem longe da verdade. Claro, a sorte tem o seu papel. Como diz o próprio Primo Rico, sorte é uma pitada, não o prato principal. Se você for esperar só por ela, a vida pode passar e, adivinha? Nada vai mudar. Imagina assim, a sorte é como encontrar um vento a favor. Ele te ajuda, te dá um empurrãozinho. Mas, sem esforço, sem o barco e o remo, o vento não te leva a lugar nenhum. A verdade é que a riqueza, na maioria das vezes, é construída com suor, planejamento e persistência. É trabalho duro, é fazer acontecer, é tomar decisões, mesmo quando o caminho parece cheio de pedras. E, olha, não tô dizendo que privilégios não existem. Existem, sim. Tem gente que começa o jogo mais perto do gol, isso é fato. Mas sabe o que é inspirador? Muita gente que chega lá começou do zero, ou até com saldo negativo. Não foi sorte, foi estratégia e esforço. Agora, pensa comigo, se você coloca sua vida inteira na mão da sorte, o que pode acontecer? Talvez ela venha, talvez não. O que é certeza é que, se você não se esforçar, nada muda. Como dizem, Deus ajuda quem cedo madruga, mas é porque madrugou, né? Deus não vai colocar riqueza no colo de quem está deitado no sofá esperando um milagre. O segredo para mudar de vida não é depender da sorte, é criar oportunidades. E como você faz isso? Trabalhando, aprendendo, errando e tentando de novo. É transformar cada erro numa lição, cada queda numa escada. A sorte pode até bater na sua porta um dia, mas, se você não estiver pronto, vai deixar ela ir embora. Então, meu amigo, chega de romantizar a sorte. A riqueza é construída. Tijolo por tijolo, com esforço, disciplina e, claro, um pouco de paciência. Porque, no final, o que conta não é só a pitada de sorte, mas a mão firme que mexe o caldo da vida todos os dias. Bora? Desconstruindo a ideia de que riqueza vem apenas de sorte ou privilégio. Sabe aquele papo de que para ter sucesso financeiro você precisa pensar como rico? Pois é, ele é só metade da história. Não adianta nada só pensar positivo e ficar esperando a mágica acontecer. Sucesso financeiro é um combo poderoso de duas coisas, mentalidade e ação. É tipo pão com manteiga, separados, até funcionam, mas juntos ficam muito melhores. Vamos começar pela mentalidade, porque ela é o ponto de partida de tudo. Mentalidade é como você enxerga o mundo, como interpreta o que acontece à sua volta. Se sua cabeça está presa na ideia de que dinheiro é coisa de gente gananciosa ou não dá para ficar rico sem passar por cima dos outros, adivinha? Você nunca vai correr atrás do que merece. Sua mentalidade é o filtro pelo qual você toma todas as suas decisões. E, se esse filtro está sujo, nada passa direito. Mas não basta só pensar diferente. É aí que entra a ação. Porque, vou te contar, pensar grande e não agir é como ter um carro lindo sem combustível. Não adianta nada. A ação é o motor que transforma ideias em realidade. É acordar cedo, estudar, arriscar, investir, construir. É suar a camisa, levantar da cadeira e fazer as coisas acontecerem. Agora, aqui vai o pulo do gato.
mentalidade e ação andam de mãos dadas. Uma complementa a outra. Se você tem uma mentalidade forte, mas não age, nada acontece. E, se você age sem ter uma mentalidade alinhada, vai acabar dando murro em ponta de faca, perdido, sem direção. É como tentar montar um quebra-cabeça sem olhar a figura na caixa. Você até pode encaixar umas peças, mas nunca vai ver o quadro completo. E sabe o que é mais legal? Esses dois pilares podem ser treinados. Mentalidade é construída com leitura, aprendizado, convivendo com pessoas que já estão onde você quer chegar. E a ação começa com passos pequenos, mas consistentes. É como musculação, no começo, pode parecer difícil, mas, com o tempo, você pega o ritmo e vê os resultados. Então, se você está querendo mudar de vida, comece hoje mesmo. Trabalhe a sua cabeça e coloque o corpo para se mexer. Porque sucesso financeiro não é sorte, não é mágica, nem um golpe de sorte no cassino da vida. É o resultado de uma mentalidade forte e ações bem executadas. E, quando esses dois pilares estão sólidos, meu amigo, o céu não é mais o limite, é só o começo. Parte 1. A mentalidade dos ricos. Se tem uma coisa que sempre me deixou curioso é: o que passa na cabeça dos ricos? Será que eles pensam de forma diferente de todo mundo? A resposta, meu amigo, é um sonoro sim. Os ricos têm uma mentalidade única, quase como um mapa que guia todas as decisões deles. E é sobre isso que vamos falar nesta parte do livro. Antes de mais nada, deixa eu te contar, ser rico não começa na conta bancária. Começa na mente. É lá que tudo acontece. Os ricos pensam de um jeito estratégico, enxergam oportunidades onde ninguém vê. O mais importante, eles acreditam que podem construir riqueza. Não importa de onde começaram ou quantos tombos levaram. É quase como se eles usassem óculos especiais para ver o mundo com mais clareza. E sabe o melhor? Você também pode aprender a usar esses óculos. Nesta primeira parte, vamos mergulhar no universo da mentalidade dos ricos. Vamos explorar como eles lidam com o dinheiro, com os desafios e até com os fracassos. Porque, sim, eles também falham, mas a diferença está no jeito como eles encaram os erros. Enquanto muitos desistem, os ricos transformam cada tropeço em degrau para subir ainda mais alto. E tem mais, a mentalidade dos ricos não é algo que nasce com você. É um jeito de pensar que você pode aprender, ajustar e colocar em prática. Não tem mágica, não tem segredo guardado a 7 chaves. Só precisa de disposição para mudar a forma como você vê o mundo e, principalmente, como você se vê. Então, prepara o coração e a mente. Vamos desmontar velhas crenças, abrir novos caminhos e entender de uma vez por todas o que faz a cabeça dos ricos funcionar de forma tão diferente. Porque, no final das contas, o que separa você de onde quer chegar pode ser só uma mudança de mentalidade. Bora nessa? Copo meio cheio, copo meio vazio. Você já ouviu falar sobre mentalidade de escassez e mentalidade de abundância? Esses dois conceitos são como duas lentes pelas quais a gente enxerga a vida. A diferença entre elas é gigantesca e, acredite, isso pode mudar completamente os seus resultados financeiros e até a sua felicidade. Vou te explicar de um jeito bem simples. Imagina que você está olhando para um copo com água pela metade. Se você tem uma mentalidade de escassez, vai pensar: putz, tá quase acabando. E se faltar? E se eu nunca conseguir encher de novo? Esse tipo de pensamento é cheio de medo, ansiedade e trava a gente de avançar. Agora, com uma mentalidade de abundância, a visão muda. Você olha para o mesmo copo e pensa: caramba, ainda tem água aqui. Dá para aproveitar, usar bem, melhor ainda, posso buscar mais se precisar. Percebe a diferença? É como se o mundo fosse maior, cheio de possibilidades. A mentalidade de escassez é aquele pensamento que te faz acreditar que o bolo é pequeno e, se alguém pega um pedaço maior, sobra menos para você. Já a mentalidade de abundância te mostra que o bolo pode ser feito de novo, ou até maior. É como ver o mundo com uma perspectiva de crescimento, em vez de limitação. E sabe o que é mais curioso? Essas mentalidades não têm nada a ver com quanto dinheiro você tem.
Uma pessoa milionária pode viver presa na escassez, com medo de perder tudo, enquanto alguém com pouco pode ter uma visão de abundância e está sempre crescendo. O que faz a diferença não é o que você tem, mas como você pensa sobre o que tem. Nesta parte, vou te ajudar a entender essas duas formas de enxergar a vida e, mais importante, como mudar para uma mentalidade de abundância. Porque, no fundo, o que separa você dos seus maiores sonhos pode ser apenas um ajuste na forma como você vê o mundo. E aí, tá pronto para trocar as lentes e enxergar um horizonte cheio de oportunidades? Vem comigo! Qual mentalidade você está cultivando? Olha, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, é que a maneira como a gente pensa sobre as coisas define muito do que a gente vive. E, quando a gente fala de mentalidade de escassez e de abundância, é como escolher entre viver num quarto escuro ou abrir as janelas para deixar a luz entrar. Vou te explicar melhor com exemplos práticos, porque, vou te contar, eu já vi muita coisa nesse sentido. Vou começar falando da mentalidade de escassez, porque é algo que eu vivi de perto. Minha mãe, por exemplo, é assim. Desde que eu me entendo por gente, ela levanta reclamando de tudo. O café não tá bom, a roupa no varal vai molhar, o gato derrubou alguma coisa, e assim vai o dia inteiro. A vida dela nem é ruim assim, mas, na cabeça dela, qualquer coisa simples vira um problemão. Tipo transformar uma gota d'água num tsunami. E sabe o que acontece? Parece que o universo conspira para confirmar as reclamações dela. Sempre aparece um motivo para ela dizer, tá vendo? Eu sabia que ia dar errado. Isso é mentalidade de escassez em ação. É focar só no problema, no que falta, no que não deu certo. Gente com essa mentalidade acredita que o mundo tem limites, que nunca vai dar para todo mundo e que a vida é uma luta constante. E sabe o que é pior? Esse jeito de pensar vira um ciclo. Quanto mais a pessoa reclama, menos ela age para mudar, e mais ela atrai o que teme. É como se ela tivesse presa numa armadilha invisível, mas feita por ela mesma. Agora, deixa eu te mostrar o outro lado da moeda, a mentalidade de abundância. É aquele jeito de pensar que te faz enxergar soluções em vez de problemas. Vou te dar um exemplo prático. Uma vez, um amigo meu teve uma ideia de abrir um pequeno negócio. Ele não tinha muito dinheiro, mas, em vez de dizer, não dá, não tenho recursos, ele pensou, como posso começar pequeno e crescer aos poucos? Ele começou vendendo produtos pela internet, com o celular mesmo, e hoje está super bem. Isso é abundância, acreditar que as oportunidades existem e agir para fazer as coisas acontecerem. Gente com mentalidade de abundância enxerga o mundo como um lugar cheio de possibilidades. Eles sabem que, se algo deu errado, é só ajustar a rota e tentar de novo. Não é que essas pessoas não enfrentem dificuldades, claro que enfrentam. Mas elas não deixam os problemas dominarem a visão delas. Para quem pensa assim, cada obstáculo é uma chance de aprender e crescer. E sabe o que é mais interessante? A mentalidade é contagiosa. Quando você começa a pensar com abundância, as pessoas ao seu redor percebem. Elas ficam mais otimistas, mais inspiradas, mais dispostas a tentar também. E, aos poucos, a vida começa a mudar. Então, pensa comigo, qual mentalidade você está cultivando? Tá focando no que falta ou no que pode conquistar? Porque, no final, o que define o jogo não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece. Definindo metas claras e audaciosas. Sabe aquele ditado que diz que quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve? Pois é, quando o assunto é sucesso financeiro, ele faz todo sentido. Definir metas claras e audaciosas é como traçar um mapa para o seu tesouro. Sem elas, você pode até andar muito, mas vai acabar rodando em círculos, sem sair do lugar. E, convenhamos, ninguém quer isso, né? Agora, deixa eu te contar, definir metas é muito mais do que simplesmente dizer quero ganhar mais dinheiro. Isso é vago demais, quase um tiro no escuro. Quando você cria metas claras, tipo quero juntar R$ 100.000 em 2 anos ou quero abrir meu próprio negócio até o final do ano, tudo muda. Você passa a ter direção, propósito, foco.
É como se cada passo que você desse começasse a fazer sentido, porque você sabe exatamente onde quer chegar. Mas, olha só definir metas não basta. Elas precisam ser audaciosas. Isso mesmo. Metas que desafiem você, que te tirem da zona de conforto, que te façam sonhar grande. Se você só traça metas fáceis, que qualquer um pode alcançar, sabe o que acontece? A motivação desaparece. Por outro lado, quando você coloca um objetivo que te faz pensar, caramba, será que eu consigo mesmo? Aí o jogo fica interessante. É nesse momento que você descobre do que realmente é capaz. Nesta parte, eu quero te ajudar a entender como definir metas que sejam como um GPS para o seu sucesso. Vamos falar sobre por que elas precisam ser específicas, como quebrá-las em passos menores, principalmente, como manter a motivação para seguir firme no caminho. Porque, no final das contas, o tamanho do seu sonho é o que define o tamanho do seu esforço. Bora sonhar grande? Como pessoas ricas traçam objetivos grandes e alcançáveis. Por muito tempo, eu me peguei fazendo algo que a maioria das pessoas faz, e que, sinceramente, me atrapalhou bastante: traçar metas grandes demais, que estavam completamente fora da minha realidade. Achava que, com um estalar de dedos, ia alcançar a independência financeira ou virar um grande empreendedor da noite para o dia. Só que o que aconteceu? Eu ficava frustrado, perdia o foco e muitas vezes desistia no meio do caminho. Metas grandiosas são incríveis, mas se você não tiver os passos certos, elas se tornam um pesadelo. Pensa comigo, pessoas ricas não traçam objetivos do tipo quero ser milionário até amanhã. Elas são mais espertas. Elas pensam a longo prazo, sabem que o jogo da riqueza não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. E o segredo está na forma como elas quebram esses objetivos grandes em partes menores e alcançáveis. Isso permite que, ao longo do tempo, cada vitória pequena se torne um degrau a mais na escada do sucesso. Por exemplo, ao invés de simplesmente pensar quero ficar rico, que tal começar com algo mais tangível, como quero criar um negócio que me gere R$ 10.000 por mês em um ano? Essa meta é muito mais clara e, com um planejamento bem feito, fica mais fácil de alcançar. Mas o mais importante é que você não precisa alcançar tudo de uma vez. As pessoas ricas sabem que o processo é tão importante quanto o resultado final. É a jornada que ensina, que faz você crescer e que traz os aprendizados necessários para lidar com o sucesso. Eu aprendi que, para alcançar grandes objetivos, é essencial dividir essas metas em marcos menores, que você consiga cumprir dia após dia. Quando você começa a ver progressos reais, a sensação de estar no caminho certo dá uma motivação danada, e isso se torna combustível para o próximo passo. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com o Antônio Júnior de antes, eu diria, não precisa querer tudo de uma vez. Comece pequeno, com o que você tem, e construa o seu caminho com consistência. E é isso que as pessoas ricas fazem. Elas pensam grande, mas agem de forma inteligente e estratégica, sempre com paciência e foco. Porque, no fim das contas, não é a velocidade que importa, é a direção certa. Vamos nessa? O poder de acreditar em si mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar no poder de acreditar em si mesmo? Pois é, eu vou te contar uma coisa. A chave do sucesso não está em encontrar a fórmula mágica ou um atalho milagroso, mas em algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, poderoso: acreditar que você é capaz. Parece básico, né? Mas te garanto, é um dos maiores segredos dos mais bem-sucedidos. Quando eu comecei a minha jornada, por muito tempo eu não acreditava o suficiente em mim mesmo. Eu via as oportunidades passando e ficava naquela dúvida, achando que não era capaz, que o sucesso era algo distante. Mas aí, quando decidi dar o primeiro passo e realmente acreditar que eu tinha o que era necessário para conquistar meus objetivos, tudo mudou. É como se o mundo começasse a abrir portas que eu nem sabia que estavam ali. Eu sei que pode parecer papo de coach motivacional, mas vou te contar, sem confiança em si, você vai sempre ficar parado, esperando a sorte bater na sua porta. Acreditar em si mesmo é, literalmente, o combustível para ir além do medo, das inseguranças e das limitações. E é claro, não estou dizendo que vai ser fácil. Mas,
quando você realmente acredita no seu potencial, a vida começa a responder de um jeito que você nem imagina. Agora, a gente vai falar sobre como desbloquear esse poder interior, como transformar a autossabotagem em combustível e como ter coragem de dar o próximo passo, mesmo quando o caminho parece nebuloso. Porque, no final das contas, a certeza de que você pode chegar lá é o que faz a diferença entre quem fica parado e quem conquista. Vamos descobrir juntos o que acontece quando você começa a acreditar no seu próprio brilho? Construindo autoconfiança e resiliência. Deixa eu te contar uma história de um cara que, se você já ouviu falar dele, provavelmente tem uma opinião formada. Pablo Marçal. Sabe aquele tipo de pessoa que divide a opinião das massas? Uns amam, outros odeiam. Ele é polêmico, não tem medo de arriscar e, acima de tudo, tem uma autoconfiança que é de outro nível. O cara é rico, tem sucesso, mas o preço disso é ser constantemente alvo de memes, piadas e críticas. Teve uma vez que ele subiu o Pico dos Marins com um grupo de pessoas, e a galera se meteu numa encrenca daquelas. Os bombeiros tiveram que ir lá fazer o resgate de todo mundo. Saiu até matéria no G1, dizendo o coach que colocou em perigo 32 pessoas no Pico dos Marins, em SP, afirma que quem não quer correr risco fica em casa vendo stories, ponto. Pode acreditar, foi uma grande polêmica na época. Mas, e daí? Isso não abalou o cara nem um pouco. Ele se manteve firme, não se importou com as críticas, e seguiu em frente. Por que eu tô te contando isso? Porque o Pablo Marçal é a personificação da autoconfiança e resiliência. A galera pode até criticar e falar um monte de coisa, como que ele é vendedor de curso, que só fala bobagem, que o que ele faz é um marketing agressivo, mas ele não se abala com nada. Ele tem um foco e uma visão de onde quer chegar que é impressionante. Ele quase ganhou a corrida para a Prefeitura de São Paulo há pouco tempo. Isso não aconteceu por acaso, minha gente. Ele tem uma visão imbatível sobre a autoconfiança, sobre não deixar que os outros digam quem você pode ser ou o que você pode fazer. E olha, se tem uma coisa que eu aprendi com ele, é que a resiliência é o que vai te levar adiante quando as coisas ficarem difíceis. Quando as críticas vierem, quando a vida te colocar numa situação complicada, é a resiliência que vai fazer você se levantar e seguir. Então, por mais que a galera fale, o importante é saber que ser autoconfiante e resiliente é essencial para o sucesso. E a verdade é que quem não tem esses dois elementos vai sempre ficar pelo caminho, porque o sucesso, meu amigo, não é para quem se deixa abalar fácil. É para quem tem coragem de seguir, mesmo quando o mundo inteiro está dizendo não. Agora, deixa eu te perguntar, você está preparado para ser resiliente e acreditar em si mesmo, mesmo quando as coisas não saem como planejado? Como os ricos lidam com fracassos? Fracasso é uma palavra que ninguém gosta de ouvir, né? Sempre que a gente pensa nela, já vem aquele peso, aquela sensação de que o mundo desabou e que tudo que a gente construiu até ali foi por água abaixo. Mas, sabe o que é interessante? Os ricos lidam com o fracasso de uma maneira bem diferente da maioria das pessoas. Eles não veem o fracasso como o fim do jogo, mas sim como parte do processo. Eu mesmo, já passei por vários fracassos, e vou te falar, no começo, foi difícil. Cada erro parecia um golpe, uma queda que demorava para me levantar. Mas o que eu percebi, ao estudar e observar os ricos, é que eles não têm esse drama todo. Eles simplesmente encaram o fracasso de outra forma. Eles aprendem com os erros e não ficam se afundando nas desculpas ou tentando justificar o que aconteceu. Eles não se identificam com o fracasso, mas com o aprendizado que ele traz. Quando algo dá errado, ao invés de cair na tentação de se lamentar ou de jogar a toalha, eles ajustam a rota, reavaliam as estratégias e seguem em frente, com ainda mais vontade de alcançar o sucesso. Por exemplo, o Steve Jobs, que fundou a Apple, foi demitido da própria empresa que ele criou. E o que ele fez? Desistiu? Não. Ele usou isso como combustível e, anos depois, voltou para a Apple com um foco ainda mais forte, levando a empresa a um sucesso estrondoso. É exatamente esse tipo de atitude que diferencia os ricos da galera que desiste depois de um tropeço. Eles não têm medo de falhar, porque sabem que é assim que se aprende. O fracasso,
na visão deles, é só uma etapa necessária na construção de algo grandioso. Se você sabe lidar com os erros, ajustar as velas e seguir em frente com a mesma energia, o sucesso vai ser só uma questão de tempo. E eu te pergunto, como você tem lidado com os seus próprios fracassos? Já parou para pensar que, talvez, eles sejam a chave para o seu próximo grande sucesso? Transformando obstáculos em oportunidades. Sabe aquele momento em que você está todo empolgado com seus projetos, achando que as coisas estão indo super bem, e do nada, bum, aparece um obstáculo? Já passei por muitos desses momentos, principalmente com meus blogs e anúncios. Tem dia que parece que o universo está conspirando contra a gente, né? O anúncio não converte, o tráfego não vem, de repente, o problema vira um monstro bem na nossa frente. Mas, quer saber de uma coisa? Cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada. Eu aprendi isso com o tempo, na Mahan, vendo que, sempre que surgia uma dificuldade, quando eu focava em resolver o problema, acabava descobrindo novas oportunidades pelo caminho. Um exemplo? Eu, um dia, estava tendo dificuldade com um anúncio que não estava performando bem. Pensei que já era, que tinha dado ruim e ia precisar mudar toda a estratégia. Mas, aí, comecei a analisar o que não estava dando certo. No meio de tanto esforço para corrigir, acabei encontrando uma nova maneira de segmentar o público, que fez com que o anúncio fosse um sucesso absoluto. Não só resolvi o problema, como descobri uma nova oportunidade que nem imaginava existir antes. É assim, sabe? Os problemas são como pedras no caminho. Tem gente que vai parar, olhar para a pedra e achar que ali é o fim. Mas, quem está disposto a ver as coisas de outra maneira, vai perceber que pode pegar aquela pedra, usar de trampolim e dar um salto para mais longe. Cada vez que me deparo com um problema, seja em anúncios, seja em qualquer outro projeto, eu tento enxergar a solução. E, na maioria das vezes, o que aparece é algo melhor do que eu imaginava. O segredo está em como você reage. É claro que não é fácil. Tem dia que a gente só quer jogar tudo pro alto. Mas quando você começa a ver os obstáculos como uma chance de crescer, a vida vai ficando mais interessante. Você começa a perceber oportunidades em cada esquina, e o que parecia ser um problema vira um simples passo no caminho do sucesso. Então, fica a reflexão: como você tem lidado com os obstáculos da sua vida? Ao invés de se deixar consumir por eles, já pensou em olhar para o lado e ver o que de bom pode surgir dessa situação? Acredite, a resposta está aí, bem na sua frente. Só precisa mudar a perspectiva. Parte 2. As ações dos ricos. Agora que a gente já conversou um pouco sobre como os ricos pensam, chegou a hora de falarmos de como eles agem. Porque, vamos combinar, não adianta nada ficar com a mentalidade certa se, na hora de colocar a mão na massa, o pessoal simplesmente fica esperando as coisas acontecerem. A realidade é que as ações dos ricos são o que realmente faz a diferença no caminho para o sucesso. Eu já percebi isso na prática e posso te dizer com certeza, as pessoas ricas não ficam esperando a sorte bater na porta. Elas vão lá e fazem acontecer. Desde pequenos passos até grandes saltos, cada ação tem uma intenção clara. Quando eu comecei a me focar nas ações, ao invés de só ficar sonhando ou pensando na teoria, foi quando eu realmente vi resultados. Parece que a ficha caiu. Agir é o que separa os que só falam dos que realmente conquistam. Eu sei que pode parecer simples, mas não é. Porque a maioria das pessoas tem medo de agir. Ficam se questionando: e se der errado? E se eu falhar? Mas, a verdade é que quem tem a mentalidade rica já sabe, a ação é a chave do sucesso. E aqui não estamos falando de agir sem pensar, mas de tomar atitudes calculadas, rápidas e assertivas. Eu mesmo passei por isso com meus projetos. Sabe aquele momento em que você tem uma ideia, mas fica com aquele medo de colocar em prática? Pois é, mas foi justamente quando eu arrisquei e executei que as coisas começaram a acontecer. Então, nessa parte do livro, vamos mergulhar em como as ações dos ricos são o diferencial. Como eles se movem de forma estratégica e não deixam o medo ou a procrastinação roubarem o protagonismo. Cada passo, cada decisão, cada movimento tem um propósito. E é isso que quero compartilhar com você aqui.
Se você está pronto para sair da teoria e ir para a prática, continue lendo, porque o que vem por aí vai fazer toda a diferença. Educação contínua e aprendizagem estratégica. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada, é que a educação contínua é, sem sombra de dúvida, um dos pilares do sucesso. Aprender nunca é demais, e a aprendizagem estratégica é o que realmente diferencia quem só sonha de quem realmente conquista. Eu mesmo já passei por diversas fases em que percebi que o segredo estava em aprender constantemente, adaptando e aplicando novos conhecimentos o tempo todo. Vou te contar uma coisa: o mercado muda o tempo todo, e quem não está disposto a se atualizar acaba ficando para trás. Eu não sou mais o mesmo de antes. Cada livro lido, cada curso feito, cada nova habilidade adquirida contribuiu para a pessoa que sou hoje e para os resultados que estou conquistando. E eu sei que você também pode fazer o mesmo. A educação contínua não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Não é sobre encher a cabeça de informações só por encher, mas sobre aprender o que realmente importa e colocar isso em prática. Seja através de livros, cursos, mentorias ou até conversas informais, a ideia é estar sempre em movimento, em constante evolução. E, o mais legal, é que você começa a perceber que a aprendizagem não está só nos livros. Ela está em cada experiência que você vive, em cada erro, em cada desafio. Então, se você ainda está pensando que já sabe tudo ou que a educação formal que fez lá atrás é suficiente, sinto te dizer, é só o começo. A aprendizagem estratégica é o combustível dos grandes resultados. E o mais incrível de tudo é que o que você aprende hoje pode te colocar na frente de muita gente amanhã. Aqui, vou compartilhar como você pode usar essa mentalidade de aprendizagem para acelerar seus resultados. Vamos juntos nessa jornada de crescimento contínuo? O caminho está só começando, e o que vem por aí vai te surpreender. Conhecimento e habilidades podem mudar sua vida. Eu não vou mentir, investir em conhecimento e habilidades foi, sem dúvida, um dos maiores fatores que transformaram minha vida. Quando você começa a investir na sua mente, nos seus conhecimentos e nas suas habilidades, algo mágico acontece, o mundo à sua volta começa a se transformar, as oportunidades começam a surgir de onde você menos espera. Eu sei, parece papo de coach, mas acredite em mim, isso é real. Quando eu comecei, lá atrás, a mergulhar de cabeça em livros, cursos, workshops e tudo que fosse sobre crescimento pessoal, não foi só minha vida financeira que mudou. Mudou minha maneira de enxergar o mundo, de lidar com problemas, de tomar decisões. Sabe aquele momento em que você está no meio de uma crise, ao invés de pirar, começa a procurar soluções? Pois é, esse foi o primeiro grande sinal de que o investimento no conhecimento estava valendo a pena. E o mais legal disso tudo? Investir em habilidades não é algo que você faz uma vez e pronto. É um processo contínuo, uma jornada sem fim. Cada livro que você lê, cada conversa que você tem com alguém mais experiente, cada erro que você comete e aprende com ele, é uma pedra que você coloca na construção da sua mentalidade vencedora. O melhor de tudo é que, com o tempo, a gente começa a perceber que nós somos a soma do que aprendemos e aplicamos. Não adianta saber de tudo e não fazer nada com o conhecimento. O segredo está em aplicar o que você aprende no dia a dia. E, pasme, isso pode ser o divisor de águas entre quem só sonha e quem realiza. Por exemplo, eu percebi que ao aprender a gerenciar melhor meu tempo e a organizar minhas finanças, os resultados começaram a aparecer. Não foi um milagre, mas foi o esforço de colocar em prática tudo o que eu estava aprendendo. É como um músculo, quanto mais você treina, mais forte ele fica. Investir em conhecimento e habilidades é como plantar uma semente. Você cuida, rega e, com o tempo, ela vira uma árvore robusta. E a melhor parte? Você é o único responsável por essa colheita. Então, se você ainda está pensando se vale a pena ou não investir em algo novo, eu te digo, vale, e muito. É um investimento em você, no seu futuro, na sua liberdade, claro, no seu sucesso. Que tal começar hoje? O amanhã começa com o que você faz agora. E olha, o que você aprender hoje pode ser a chave para uma mudança grandiosa amanhã. Gestão financeira inteligente. Eu não sei você,
mas por muito tempo, eu vivi no piloto automático quando o assunto era gestão financeira. Aquelas contas que surgem do nada, o dinheiro que parece sumir do bolso, e no final do mês, a sensação de que não deu para fazer nada com o que ganhei. Você se identifica? Pois é, já passei por isso e vou te contar uma coisa: a chave para sair dessa montanha-russa financeira está em uma gestão financeira inteligente. E, olha, não é nenhum bicho de 7 cabeças, viu? Quando eu comecei a entender que a forma como gerenciamos nosso dinheiro não é só sobre pagar contas, mas sim sobre planejamento, controle e estratégia, tudo começou a mudar. Aquelas ideias de que a gente não pode fazer nada com o que ganha, ou que não tem como economizar, começaram a cair por terra. É sobre inteligência financeira, sobre tomar as rédeas da sua vida financeira e começar a fazer o dinheiro trabalhar para você, e não o contrário. Uma das maiores sacadas que eu tive foi perceber que gestão financeira não é só sobre cortar gastos ou viver de forma apertada. Claro, às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes, mas o segredo está em equilibrar entre o que entra e o que sai, enquanto busca investir de forma estratégica para o futuro. Porque, meu amigo, quando você começa a planejar, a aprender sobre investimentos e a organizar sua grana, a coisa começa a fluir. Eu sei que não é fácil mudar hábitos financeiros da noite para o dia, mas o que eu posso te garantir é que começar a se preocupar com sua saúde financeira é um dos melhores passos que você pode dar, e esse passo faz toda a diferença a longo prazo. E, cá entre nós, quem controla o dinheiro controla muito mais do que apenas as finanças, controla sua liberdade, seus sonhos e a capacidade de viver do jeito que sempre quis. Agora, se você está se perguntando mas onde eu começo, calma, porque vamos dar o primeiro passo juntos. Aqui, você vai entender como tomar decisões financeiras inteligentes, organizar seu orçamento, investir no que realmente importa e, principalmente, garantir um futuro tranquilo. Então, se prepara, porque a jornada da gestão financeira inteligente está só começando, e eu tenho certeza de que você vai sair dela com muito mais confiança e controle sobre o seu dinheiro. Antes de gastar dinheiro, ricos pensam. Quando o assunto é gestão de dinheiro, parece que os ricos têm um truque na manga, né? Eu, pessoalmente, comecei a reparar que muitas dessas pessoas bem-sucedidas não têm segredo nenhum, é só uma questão de disciplina e estratégia. E, olha, um dos principais aprendizados que eu absorvi foi o jeito de economizar, investir e, acima de tudo, evitar dívidas ruins. Eu gosto de pensar que o dinheiro é como um rio, a gente precisa saber onde ele vai fluir. Então, a primeira coisa que aprendi e que sigo até hoje é juntar o dinheiro primeiro para comprar. Sabe aquele lance de vou parcelar em 12x? Nunca fui fã disso. Se não tiver o dinheiro, não compro. A ideia é simples, eu não quero que o dinheiro saia voando da minha mão antes de eu decidir se preciso mesmo daquilo. E isso, meu amigo, é um dos segredos que muita gente rica segue de perto. E tem um episódio que ficou marcado na minha memória que me fez ainda mais firme nessa ideia. Lembro até hoje de uma entrevista do Danilo Gentili, onde ele falou que o pai dele sempre ensinou que parcelar as coisas não era a melhor escolha. Ele contou que, quando ele queria comprar algo, o pai dele dizia: "Você tem o dinheiro? Então, compra. Se não tem, fica esperando." Ele seguiu esse ensinamento por anos, e, se parar para pensar, essa mentalidade ajudou ele a chegar onde chegou. Disciplina financeira é um dos pilares de quem realmente prospera. Esse conceito de evitar dívidas ruins também é outro ponto fundamental. Muitas vezes, a tentação de parcelar algo ou de pegar um empréstimo parece ser uma solução rápida, mas a conta chega, e o buraco só vai ficando mais fundo. Os ricos sabem disso, e por isso, preferem investir em coisas que agregam valor ou em ativos que vão gerar mais dinheiro ao invés de consumir em excesso. E aí entra a parte de investir. Eu, particularmente, comecei a estudar sobre investimentos inteligentes e percebi que a chave está em fazer o dinheiro trabalhar para você. Por exemplo, se você está economizando e tem uma boa reserva, vale a pena olhar para investimentos que tragam retornos consistentes, ao invés de deixar o dinheiro parado na conta corrente. Esse equilíbrio entre economizar, investir e evitar dívidas ruins é o que faz os ricos prosperarem de verdade. E,
Sinceramente, ao aplicar essas práticas no meu dia a dia, eu sinto que minha vida financeira começou a tomar outra direção. Pode parecer simples, mas esses pequenos hábitos fazem uma diferença gigante no longo prazo. Risco calculado e decisões ousadas. Você já reparou como pessoas bem-sucedidas não têm medo de dar o passo grande, mesmo quando a caminhada parece cheia de desafios? Isso se chama risco calculado. Eu mesmo, em várias situações, já tive que arriscar mais do que eu imaginava que conseguiria. No começo, a ideia de tomar decisões ousadas me dava aquele frio na barriga, mas depois de entender o processo, percebi que o segredo está em analisar a situação, pesar os prós e contras, e dar o passo com confiança, mesmo sem saber exatamente como o futuro vai se desenrolar. A questão é que, sem ação, sem ousadia, nada acontece. Quantas vezes a gente fica com medo de dar aquele salto porque o medo de errar é maior do que a confiança em si mesmo? Eu já passei por isso, até mesmo quando decidi me arriscar com meus blogs e anúncios. Parecia que eu estava investindo em algo que poderia dar errado, mas o que eu não sabia é que aquele risco calculado me traria grandes lições e, claro, resultados positivos. E, olha, vou te contar, quem tem sucesso não é quem fica esperando a chance perfeita, mas sim quem sabe aproveitar as oportunidades, por mais desafiadoras que sejam. Tomar decisões ousadas não significa ser imprudente. Significa agir com confiança, com base no que você já conhece e naquilo que você está disposto a aprender no caminho. Esse é o tipo de mentalidade que separa quem está apenas sonhando de quem está realmente construindo o próprio sucesso. Claro, a gente não deve sair por aí fazendo qualquer coisa sem pensar, mas calcular os riscos, olhar para o cenário, e dar aquele empurrãozinho na nossa zona de conforto pode ser a chave para abrir portas que nunca imaginamos. E, se der errado? Bem, é só mais uma lição para acertar na próxima. Se você quer ser rico, se prepare para assumir riscos. Quando a gente olha para pessoas ricas e bem-sucedidas, é fácil pensar que elas simplesmente têm sorte ou que fizeram tudo certo de primeira. Mas a verdade é que elas assumem riscos o tempo todo, e não são riscos aleatórios, não. O segredo está em como esses riscos são calculados e estratégicos. E olha, eu sei bem como isso funciona, porque, ao longo da minha jornada, já precisei tomar várias decisões que envolviam risco, mas sempre com a cabeça no lugar, buscando o melhor caminho. Lembro que, no começo, quando comecei com meus blogs e anúncios, parecia que o único caminho era enfrentar o desconhecido. Havia momentos que dava até um frio na barriga. Aquelas perguntas: e se der errado? E se não conseguir o que espero? Mas, com o tempo, percebi que o risco faz parte do processo, e o que realmente conta é a estratégia por trás desse risco. Pessoas bem-sucedidas sabem exatamente o que estão fazendo. Elas não se jogam em decisões arriscadas sem antes analisar o cenário, estudar as possibilidades e planejar. Vou te dar um exemplo. Imagina um investidor que decide colocar uma grana em um novo projeto. Ele não faz isso só porque a ideia é boa ou porque ele acha que vai ser um sucesso instantâneo. Não, ele vai olhar para a viabilidade, para o mercado, vai entender os pontos fortes e fraquezas do projeto e avaliar os riscos. Ou seja, ele toma decisões ousadas, mas com estratégia. Esse é o diferencial. Assumir riscos não é sobre ser imprudente, mas sobre calcular e minimizar os danos caso as coisas não saiam como planejado. Um exemplo clássico é o famoso empreendedor que decide abrir um negócio novo. Ele sabe que, se der errado, pode perder dinheiro, mas ele tem um plano B. Ele pode até arriscar mais do que a média das pessoas, mas sempre com estratégia. Eu vejo isso também nos meus próprios negócios. Toda vez que decido testar algo novo, seja uma campanha de anúncios ou uma ideia de conteúdo, estou assumindo um risco. Mas, antes de fazer isso, analiso tudo. O quanto estou disposto a investir, o que posso aprender com esse investimento e qual será o impacto se as coisas não saírem como esperado. O risco existe, claro, mas sempre com intenção, planejamento e a vontade de aprender. E, no final, a maior lição é que tomar riscos calculados é um dos maiores segredos para alcançar o sucesso. Só quem se atreve, com sabedoria, a se jogar em novas oportunidades é que pode colher os frutos de um futuro promissor. Portanto, o risco não é o vilão, mas sim uma parte do jogo,
E quem joga com estratégia tem muito mais chances de vencer. Construindo múltiplas fontes de renda. Você já parou para pensar como seria a sua vida se tivesse múltiplas fontes de renda? Aquele momento em que a grana começa a vir de várias direções, e você sente que está plantando sementes para o futuro? Eu sei, parece algo distante ou até um pouco ousado, mas vou te contar, os ricos fazem exatamente isso. E não estou falando de fórmulas mágicas ou atalhos que aparecem no meio do caminho. Estou falando de algo muito mais simples e poderoso, diversificar suas fontes de renda. Eu mesmo comecei a perceber a importância disso quando me dei conta de que, se dependesse de um único projeto, minha segurança financeira seria bem mais frágil. Imagina o risco, né? A gente começa com uma coisa aqui, outra ali, aos poucos, as oportunidades vão se multiplicando. Se um lado não vai bem, o outro pode compensar. Não é sorte, é estratégia. E é disso que eu quero falar com você aqui. Como construir múltiplas fontes de renda, aprender com as estratégias de quem já tem sucesso e, principalmente, entender que o jogo é mais longo do que parece. Fica comigo até o final, porque vou te mostrar como você pode começar a multiplicar sua grana e, com isso, construir um futuro financeiro mais seguro e tranquilo. É possível e você vai ver como. Diversificação, a chave para estabilidade e crescimento. Vou te contar uma coisa que mudou minha vida financeira de uma vez por todas: diversificar. Sim, esse foi o segredo que só comecei a entender de verdade quando parei de colocar todos os ovos na mesma cesta. Antes disso, eu estava sempre dependendo de uma única fonte de renda e, vou te falar, é como tentar surfar numa onda pequena esperando que ela nunca quebre. Até que a gente percebe que o segredo não está em surfar numa onda só, mas em ter várias ondas para pegar. Hoje, eu próspero porque fiz da diversificação minha aliada. Ganho dinheiro de várias fontes, e cada uma delas contribui para o meu crescimento financeiro. Por exemplo, tenho múltiplos blogs que me geram vendas e visitas orgânicas sem eu precisar pagar nada, só o tempo e esforço que invisto criando conteúdo. Isso me permite viver com mais tranquilidade porque se um blog não estiver performando tão bem, o outro vai lá e segura a onda. Além disso, tenho investido em renda fixa, recebendo juros todo mês, o que é ótimo para garantir uma grana extra com mais segurança. E tem mais dólares de monetização de blogs e vídeos em várias plataformas, como o YouTube e outras redes sociais. Isso sem contar outras fontes que vou incluindo aos poucos, sempre procurando novas oportunidades. Tudo isso, meu amigo, começa a fazer a diferença no resultado final. Eu só comecei a ver a verdadeira prosperidade quando entendi que, com várias fontes de renda, os riscos se tornam mais fáceis de gerenciar e o crescimento fica cada vez mais sólido. Diversificar não é apenas um truque, é uma estratégia poderosa que os ricos usam e que eu comecei a aplicar. Não é sorte, é inteligência financeira. Então, se você está começando ou se já tem alguma coisa rolando, a dica que te dou é: não se prenda a uma única fonte de renda. Diversifique, busque várias formas de ganhar dinheiro, e você vai ver que o crescimento e a estabilidade financeira vão se tornar cada vez mais reais. Esse é o caminho. E olha, eu posso garantir, não tem volta. Parte 3. Estratégias para criar riqueza. Chegamos à parte 3. Estratégias para criar riqueza, e vou te contar, essa é a parte onde a magia acontece. Quando comecei a entender que, para construir riqueza, não é só sobre trabalhar mais, mas sim sobre trabalhar de forma mais estratégica, tudo mudou na minha vida. Aquelas ideias de que o dinheiro vem para quem sabe como fazer começaram a fazer sentido real. Não é sobre esperar a sorte bater na porta, é sobre criar estratégias sólidas e colocar as peças no lugar certo para que a riqueza venha com consistência e inteligência. Eu sei que muitas pessoas sonham em ser ricas, mas poucos sabem como realmente planejar e executar o caminho para isso. A diferença está em aprender como usar suas habilidades e conhecimentos de forma inteligente. Criar riqueza não é uma questão de sorte, é uma questão de escolhas certas, e você vai ver que cada estratégia que vamos conversar aqui é como uma ponte que te leva do ponto A, onde você está, ao ponto B, onde você quer chegar. Aqui vamos desvendar os segredos das estratégias financeiras que os ricos aplicam no dia a dia.
Investir com sabedoria, diversificar fontes de renda, gerir dinheiro de forma inteligente, são apenas algumas das ferramentas que você vai aprender a usar para transformar sonhos em realidade. Não é complicado, mas exige foco, paciência e um bom planejamento. E, acredite, quando você começa a agir de maneira estratégica, é como se o jogo mudasse completamente. Então, prepara-se para mergulhar nas estratégias que realmente fazem a diferença e, em pouco tempo, você vai perceber que a criação de riqueza é mais acessível do que imaginava. Está pronto para tomar as rédeas do seu futuro financeiro e construir uma vida abundante? Vamos nessa! Networking e conexões poderosas. Agora, vamos falar de algo que é fundamental para o sucesso, mas que muitas vezes a galera esquece ou subestima: networking e conexões poderosas. E vou te contar uma coisa: se você souber cultivar relacionamentos estratégicos, pode transformar a sua trajetória de vida de uma hora para outra. Não estou falando de fazer amizade só por interesse, mas de construir uma rede sólida de contatos que, de fato, podem te ajudar a alcançar seus objetivos de uma forma surpreendente. Eu sei, já ouviu aquele papo de quem você conhece é mais importante do que o que você sabe, né? E acredite, é mais verdade do que parece. Eu mesmo já vivi situações em que o simples fato de conhecer a pessoa certa me abriu portas que jamais imaginaria. Mas, claro, isso não acontece por acaso. A construção de relações autênticas e o investimento em conexões reais fazem toda a diferença no longo prazo. Por isso, quando falo de networking, não estou só falando de ficar trocando cartões de visita ou de fazer aquele famoso jabá com todo mundo. Estou falando de criar laços verdadeiros e estratégicos, de entender que uma boa conexão é como um investimento a longo prazo. Aquelas pessoas com quem você troca ideias, aprende algo novo ou até mesmo se inspira, são as que podem te ajudar a ir mais longe, a romper barreiras que pareceriam intransponíveis. No fim das contas, o segredo do networking é ser autêntico, compartilhar ideias e, principalmente, estar disposto a agregar valor ao outro, porque, no fim, é isso que cria uma rede de colaboração genuína. Não se trata de sair por aí colecionando contatos, mas de construir uma comunidade poderosa, onde todos crescem juntos. Vamos juntos aprender como cultivar relações estratégicas, entender como se conectar com as pessoas certas e transformar essas conexões em oportunidades reais. Se você ainda não está vendo o poder disso, fique tranquilo que, ao longo deste conteúdo, você vai começar a enxergar o mundo das conexões poderosas de uma forma completamente nova. Vamos nessa, que o futuro é feito de boas relações. Como cultivar relacionamentos estratégicos? Falar sobre relacionamentos estratégicos é algo que, confesso, me empolga bastante, porque eu sou a prova de que, quando você escolhe bem as pessoas com quem se conecta, tudo pode mudar na sua vida. Eu, por exemplo, sou fissurado em participar de mentorias e em estar em grupos de networking no WhatsApp e Telegram. E vou te contar, isso tem me trazido frutos incríveis, principalmente porque, ao estar nesses espaços, aprendi a cultivar relações de valor que fazem toda a diferença. Primeiro, vale ressaltar que o segredo não é só estar nesses grupos, mas saber como agregar valor para as pessoas. Networking não é sobre sair colecionando contatos como se fosse uma prateleira de figurinhas. Pelo contrário, o jogo aqui é outro, é sobre ser autêntico, ajudar de verdade, trocar ideias, compartilhar experiências e apoiar os outros. Quando você entra em um grupo, seja ele no WhatsApp, no Telegram ou até presencialmente, não vai adiantar de nada se você só ficar lá esperando que algo caia do céu. Tem que agir. E isso faz toda a diferença. Eu costumo participar de grupos de mentoria, porque ali, além de aprender com quem já tem muita experiência, tenho a oportunidade de construir uma rede sólida de pessoas que estão no mesmo caminho que eu. E o melhor? Essas pessoas se tornam parceiras. Não tem como negar, aprender e ensinar ao mesmo tempo, dentro de um grupo de mentoria, é uma das formas mais rápidas de crescer. Porque você absorve conhecimento e, ao mesmo tempo, compartilha o que já sabe. Isso cria um ciclo de colaboração constante. Agora, se você ainda está naquela dúvida, pensando, será que vale a pena entrar em grupos de networking? Eu te digo com toda certeza que sim.
Quando você entra em grupos como o WhatsApp ou Telegram, tem a chance de estar perto de pessoas com interesses semelhantes aos seus e, mais importante, expandir suas conexões para além da sua bolha. Eu sempre falo que conexões certas podem mudar tudo. Pode ser que você entre em um grupo e, de repente, o contato certo apareça, aquele que vai te abrir portas que você nunca imaginou. A chave para cultivar essas relações é se mostrar presente e interessado. Curta, comente, compartilhe insights, faça perguntas e seja genuíno. Lembre-se, toda relação estratégica se constrói com base no tempo e no esforço. Não é uma corrida, mas uma caminhada em que a gente vai dando o passo certo com as pessoas certas. Se eu fosse te dar uma dica para começar agora mesmo, seria: busque grupos e mentorias que estejam alinhados com seus objetivos e interesses. Participe ativamente, sem pressa, e seja a pessoa que contribui de verdade. O que você planta, você colhe. E se você semear boas relações, pode ter certeza que a colheita será incrível. Então, se joga nessa, porque eu te garanto, essas conexões estratégicas vão abrir portas e criar oportunidades que você nunca imaginou. Não perca tempo, comece agora a se conectar de forma inteligente e estratégica. Empreendedorismo, o caminho para a liberdade financeira. Quando falo de empreendedorismo, sinto até um calor no coração, sabe? Porque, se tem uma coisa que eu aprendi na prática, é que empreender não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre conquistar a liberdade financeira de uma maneira que você nunca imaginou ser possível. E olha, vou te contar, quando eu decidi dar esse passo, algo dentro de mim explodiu, como se eu tivesse finalmente encontrado a chave para a liberdade que sempre procurei. Empreender é muito mais que abrir um negócio ou ter uma ideia brilhante. É um caminho. Um caminho cheio de altos e baixos, claro, mas também repleto de oportunidades, crescimento pessoal e, principalmente, liberdade. Aquela sensação de estar no controle do seu próprio destino, sem depender de ninguém para definir sua agenda, seus ganhos ou os seus sonhos. E, olha, se você acha que é só para quem tem muita experiência ou dinheiro, deixa eu te contar um segredo. O empreendedorismo é para quem está disposto a aprender e, principalmente, agir. Lembro que, quando comecei, muitas dúvidas surgiram. Mas ao longo do tempo, entendi que o mais importante era acreditar que qualquer um pode empreender, desde que tenha vontade de aprender, agir e assumir o risco de sair da zona de conforto. E sabe o que mais? Eu percebi que a liberdade financeira não é algo que vem de uma hora para outra. Ela é construída. E o empreendedorismo é a ferramenta perfeita para você começar a sua construção. E vou te falar, a liberdade financeira que o empreendedorismo proporciona não é só sobre ter dinheiro. Vai muito além disso. Tem a ver com a autonomia, o poder de escolha, de fazer as suas próprias decisões e de não depender de ninguém para alcançar seus objetivos. Eu descobri que o segredo está em fazer escolhas inteligentes, aprender o tempo todo e não ter medo de errar. Porque cada erro te ensina algo novo e te aproxima ainda mais do sucesso. Agora, se você está se perguntando, por onde começo? Eu te digo, começa com a vontade de empreender. Não precisa ser nada gigante de início, mas um passo em direção ao seu sonho já é um passo grandioso. E acredite, o caminho vai te levar mais longe do que você imagina. Então, se você busca liberdade financeira, se está cansado de depender de um emprego fixo e quer ter controle total sobre a sua vida, o empreendedorismo pode ser o atalho que você tanto procura. Vem comigo nessa jornada e vamos juntos construir um futuro em que você possa ser o protagonista da sua história. E, se você pensa que não é capaz, lembre-se, o maior obstáculo é o medo de tentar. Início, crescimento e escalabilidade de negócios. Quando a gente começa um negócio, é como se estivesse plantando uma semente. Às vezes, a terra é dura, o clima não ajuda e a gente se pergunta se vai dar certo. Mas é exatamente nesse momento que o início de um negócio mostra sua verdadeira essência. Cada escolha, cada passo, cada erro, tudo é parte de um processo que vai desde nascer até o crescimento da sua ideia. E olha, posso te garantir que, quando você entende a jornada e se dedica de coração, o sucesso vai surgir de um jeito que você nunca imaginou. Eu, particularmente, passei por isso. No começo,
Parecia que o céu estava sempre nublado e o crescimento era tão devagar que dava até para ouvir os grilos. Mas aí, à medida que fui aprendendo e adaptando, as coisas começaram a acontecer. O crescimento de um negócio não é linear, é cheio de altos e baixos. E é nesse vai-e-vem que você vai encontrando oportunidades e criando soluções para desafios que surgem pelo caminho. E cada vez que você supera um obstáculo, o seu negócio se torna mais forte e mais preparado para enfrentar o próximo. Quando a gente fala de escalabilidade, parece até coisa de filme, né? Mas não é. Escalar um negócio é basicamente encontrar formas de crescer sem precisar multiplicar o esforço na mesma proporção. Sabe quando você começa a fazer algo e percebe que, com o mesmo esforço, pode alcançar ainda mais pessoas? Isso é escalabilidade. É quando a máquina do seu negócio começa a rodar sozinha, e você percebe que, ao invés de ser escravo do trabalho, o seu trabalho começa a gerar frutos de forma sustentável. E, sério, escalabilidade é o segredo para transformar o seu negócio de algo pequeno em algo grande. Tem muita gente que fica travada porque acha que precisa de grandes investimentos ou que não tem capacidade de crescer. Eu pensei assim por muito tempo. Mas depois percebi que o segredo está em automatizar processos, em criar fluxos que funcionam sem depender 100% do seu tempo e, principalmente, em aproveitar as oportunidades que o mercado oferece. Lembro que, quando meu negócio começou a ganhar mais forma, eu passei a investir em ferramentas e estratégias que pudessem me ajudar a alcançar mais pessoas de forma inteligente. Foi aí que o jogo virou. E com isso, veio a tão sonhada escalabilidade. Hoje, meu negócio não depende apenas de mim, ele tem uma estratégia sólida que me permite crescer sem perder a qualidade ou o controle. E isso é transformador. Então, se você está começando agora, ou se já tem algo em andamento, a mensagem que eu quero passar é que a jornada do início, do crescimento e da escalabilidade é uma verdadeira aventura. E, se você colocar as peças certas no lugar, com paciência e visão, seu negócio pode se transformar de uma pequena ideia em um império. O segredo está em aprender, se adaptar e, claro, nunca parar de crescer. Pensando no longo prazo. Você já parou para pensar em como investimentos inteligentes para o longo prazo podem ser a chave para uma vida financeira tranquila? Eu confesso que demorei um tempo para perceber o poder dessa estratégia, mas quando caiu a ficha, foi como um estalo. Como se, de repente, eu tivesse descoberto o mapa do tesouro, e o melhor de tudo, sem precisar sair correndo atrás dele. Foi tudo uma questão de planejamento, paciência e, claro, entender que os resultados não vêm da noite pro dia. A verdade é que, hoje em dia, a galera quer ganhar dinheiro rápido, né? Aquelas promessas de ficar rico em um piscar de olhos estão por aí, mas a gente sabe que a vida não funciona bem assim. Quem já começou a dar os primeiros passos no mundo dos investimentos sabe que, para conquistar a verdadeira liberdade financeira, o segredo está em ter uma visão de longo prazo. E aí, quando você começa a entender isso, começa a dar aquele gás nos investimentos que realmente vão fazer diferença no futuro. Eu, por exemplo, só fui começar a ver o valor real dos investimentos quando comecei a olhar para o futuro com outros olhos. Aquelas aplicações que pareciam pequenas no começo foram crescendo como uma bola de neve, sem pressa, sem desespero. Investir para o longo prazo não é sobre fazer um monte de apostas no curto espaço de tempo, mas sim sobre ter certeza de que cada passo dado está te levando para mais perto de um futuro financeiro mais estável e saudável. Claro que, no início, dá um frio na barriga. Dá medo, e é normal. A gente fica com aquele receio de que vai perder tudo. Mas posso te garantir, a maior parte do sucesso no mundo dos investimentos vem da consistência e da sabedoria de saber esperar o momento certo de colher os frutos. Como dizem por aí, se fosse fácil, todo mundo faria. E a verdade é que a consistência no longo prazo, por mais simples que pareça, pode ser transformadora. Então, que tal embarcar nessa jornada e começar a colocar seu dinheiro a trabalhar para você? Quem investe para o longo prazo colhe uma colheita mais rica e mais segura, onde a estabilidade e a paz de espírito são as melhores recompensas. E, com certeza, ao longo do caminho, você vai descobrir como esses investimentos inteligentes podem mudar sua vida para melhor. Vamos nessa? Você não vai ficar rico com o jogo do tigrinho.
Aqui no Brasil, a educação financeira ainda é um grande tabu. Quem é que realmente senta para ensinar como a gente pode planejar o futuro financeiro de maneira inteligente e estratégica? A verdade é que, infelizmente, por muito tempo, o tema ficou de fora das nossas escolas, e até hoje, muitos brasileiros não têm noção do impacto de decisões financeiras simples e diárias. Só para você ter uma ideia, no mês de agosto de 2024, uma matéria bombou em todos os portais de notícias. Ela mostrava que os beneficiários do Bolsa Família gastaram mais de 3 bilhões de reais nas casas de apostas online. Isso mesmo, você leu direito. Ao invés de buscar formas seguras de gerar renda, muitas pessoas acreditam que podem ficar ricas de forma rápida e fácil, apenas apostando em jogos como o famoso tigrinho. É irônico, não é? O sonho de muitos é o de ficar rico sem esforço, mas, na prática, é o dinheiro suado que vai embora mais rápido do que chegou. Agora, vamos falar sério. A verdadeira riqueza não vem de um passe de mágica, nem de um jogo que promete lucro fácil. Vem de ativos que geram renda de forma consistente ao longo do tempo. E, quando falo em ativos, não estou falando de algo distante ou complicado, não. Pode ser a sua casa, investimentos em ações, fundos imobiliários ou até criar fontes de renda passiva que vão trazer estabilidade e liberdade financeira para o seu futuro. A primeira coisa que fiz quando comecei a entender isso foi deixar de lado a ideia de enriquecer da noite para o dia e passei a pensar de forma mais estratégica. Comecei a olhar para ativos que poderiam gerar renda passiva, como os fundos imobiliários ou mesmo aquelas economias inteligentes que crescem com o tempo, como investimentos em ações ou tesouro direto. Quando você começa a pensar em como multiplicar sua grana de maneira segura e crescente, ao invés de simplesmente tentar apostar tudo em algo que pode ir por água abaixo, o futuro começa a parecer muito mais promissor. A grande sacada para o planejamento do futuro está em investir com sabedoria e consistência. Quando você coloca seu dinheiro em ativos sólidos que geram renda passiva, começa a caminhar para a liberdade financeira. E é aí que a coisa começa a acontecer. O segredo não está no golpe do jogo, mas sim na constância e no controle das suas finanças. Então, ao invés de apostar no próximo jogo da sorte, que tal começar a olhar para investimentos e ativos que realmente podem transformar sua vida financeira no longo prazo? Eu, por exemplo, comecei a ver um caminho mais seguro e sólido para alcançar a independência financeira e posso te garantir, é uma jornada que vale muito mais a pena. Vamos nessa? Automatização e sistemas. Já parou para pensar como a automatização e os sistemas podem transformar completamente a sua vida? Pois é, se você ainda não se tocou disso, vou te contar. Essa é uma das chaves mais poderosas para quem quer escalar negócios e ter mais tempo livre para o que realmente importa. Eu, por exemplo, só comecei a ver um crescimento real no que faço depois que comecei a entender que, no mundo de hoje, fazer tudo manualmente já era. Acredite, a vida pode ser muito mais fácil quando você começa a automatizar processos. Eu, como muitos de vocês, já estive naqueles dias em que estava afogado em tarefas repetitivas e sem fim, e parecia que o tempo estava correndo contra mim. Só que aí, comecei a dar uma olhada mais de perto nas ferramentas e sistemas que poderiam me ajudar a automatizar tudo o que fosse possível. E vou te dizer, foi como se eu tivesse descoberto o segredo do sucesso. Tudo começou a fluir de forma mais leve e eficiente. Automatizar processos não é apenas para quem tem um negócio grande ou uma equipe enorme. Não. Hoje em dia, qualquer pessoa, de qualquer tamanho de empreendimento, pode aplicar sistemas inteligentes que vão desde o simples envio de e-mails até o gerenciamento de vendas, atendimentos ao cliente e muito mais. Eu mesmo, hoje, uso ferramentas que me ajudam a organizar, analisar e otimizar várias partes do meu negócio, sem que eu precise gastar horas e horas no processo manual. O mais legal de tudo é que, com a automatização, você ganha algo que não tem preço: tempo. E o tempo, meu amigo, é o que todo mundo quer mais, né? Eu usei a automatização para ganhar tempo e, ao mesmo tempo, gerar mais resultados, mais produtividade e até mais qualidade no que eu entrego. Então, se você ainda está na pegada de querer fazer tudo sozinho, talvez seja a hora de parar e pensar um pouquinho: o que pode ser automatizado no meu dia a dia? Tenho certeza que,
quando você começar a explorar essas ferramentas, vai perceber que o céu é o limite. Vamos nessa? Ricos otimizam tempo e energia para focar no que realmente importa. Olha, se tem uma coisa que aprendi ao longo dos anos é que, para prosperar, o segredo não está só em trabalhar muito, mas sim em trabalhar de forma inteligente. E quando falo disso, me refiro a uma coisa que os ricos fazem muito bem: otimizar tempo e energia para focar no que realmente importa. E sabe o que é mais legal? Isso não é só para quem tem uma mega empresa, não. Mesmo em um negócio menor, como os meus blogs, eu já percebi que quando a gente coloca as ferramentas certas no lugar, tudo flui mais rápido e com muito mais eficiência. Por exemplo, vou te contar um pouco sobre como eu otimizo meu tempo para focar no que realmente faz a diferença. Nos meus blogs, uma das coisas que mais me ajuda é o WordPress. Utilizo plugins que automatizam várias tarefas, tipo a programação de postagens, que me permite planejar o conteúdo com antecedência. Só esse simples truque já me economiza horas de trabalho toda semana, e o melhor, posso focar no que realmente importa, que é criar conteúdo de qualidade e estratégia para alcançar mais gente. E quando o assunto é análise de tráfego, eu não perco tempo tentando adivinhar o que está funcionando ou não. Para isso, eu uso ferramentas poderosas como o Semrush e o Ahrefs, que me ajudam a analisar o tráfego do meu site, os links que estão me trazendo visitantes, as palavras-chave que estão bombando e até mesmo onde eu posso melhorar. Isso me dá uma visão clara e precisa do que está acontecendo, e me permite tomar decisões estratégicas que realmente trazem resultados. Mas espera, tem mais! Outro truque que eu uso para otimizar meu tempo e energia é a inteligência artificial. Eu sou fã do ChatGPT e outras ferramentas que me ajudam no planejamento e na produção de conteúdo. Eu já sei o que posso delegar para as máquinas e o que precisa do meu toque pessoal. E acredite, a inteligência artificial me economiza horas de trabalho, me permitindo focar no que realmente faz a diferença, entregar algo incrível para o meu público. Ah, e não posso esquecer dos freelancers. Eu conto com especialistas que me ajudam, por exemplo, no link building, uma tarefa que, se eu fosse fazer sozinho, tomaria muito do meu tempo. Eles são rápidos, eficientes e me ajudam a manter o blog sempre relevante nos motores de busca. Assim, a energia que eu economizo com essas tarefas externas eu posso usar para trabalhar em algo que me traga mais retorno a longo prazo. Sabe, no fim das contas, o que aprendi é que não adianta você querer fazer tudo sozinho, como se fosse o super-herói do seu negócio. O segredo dos ricos está em saber onde investir o tempo e energia para obter grandes resultados. E quando você começa a usar as ferramentas certas, delegar tarefas e otimizar processos, você passa a focar no que realmente importa: crescer, se destacar e ter sucesso. Então, bora colocar essas dicas em prática. Vamos juntos nessa jornada. Conclusão, resumo prático. Pensar e agir como os ricos. Bom, se você chegou até aqui, já deve ter notado que pensar e agir como os ricos não é um bicho de 7 cabeças, né? É mais sobre mentalidade, sobre tomar decisões inteligentes e aprender a trabalhar de forma estratégica do que qualquer outra coisa. Ao longo dessa jornada, compartilhei com você algumas das principais estratégias e hábitos que fazem a diferença no caminho para a prosperidade. Mas agora, chegou a hora de juntar tudo isso e transformar em algo prático, algo que você pode aplicar hoje mesmo na sua vida. Aqui, a ideia é te dar um resumo prático de tudo o que falamos. Vou reunir as principais dicas de como você pode começar a pensar de forma diferente, fazer escolhas mais inteligentes e se posicionar para alcançar a liberdade financeira. Afinal, a transformação que você tanto quer está ao seu alcance, e o segredo está em começar de forma simples, mas com objetivos claros. Então, bora fechar com chave de ouro e colocar em prática tudo o que você aprendeu? A conclusão vai ser um pulo do gato para você dar o primeiro passo rumo a uma vida mais próspera e cheia de possibilidades. Prepare-se para um fechamento que vai te energizar ainda mais para a sua jornada. Vem comigo! Checklist de mentalidades e ações. Tá a fim de colocar a mão na massa e começar a transformar a sua mentalidade e ações para alcançar a liberdade financeira? Pois é, a mudança começa aqui, agora, com passos simples, mas poderosos.
E para te ajudar a não deixar nada passar batido, preparei um checklist que você pode aplicar imediatamente no seu dia a dia. Vamos nessa? 1. Mentalidade de abundância. Deixe de lado o pensamento de que não dá para mais. Acredite que há espaço para todos crescerem. Se você olhar para o mundo com a mentalidade de abundância, vai perceber que oportunidades estão em cada esquina, basta saber como enxergá-las. Dica rápida: comece a celebrar pequenas vitórias e lembre-se que o sucesso dos outros não diminui o seu. 2. Investindo no conhecimento. Se você ainda não começou a investir em educação financeira, agora é o momento. Leia, assista a vídeos, participe de mentorias. O que os ricos fazem de diferente é que nunca param de aprender. Ação imediata: pegue um livro ou podcast sobre mentalidade milionária e se empolgue com o que está por vir. 3. Ação é o caminho. Mentalidade sem ação não leva a lugar nenhum. Coloque seus planos em prática hoje, agora. Não espere o momento perfeito. Comece com o que você tem e faça acontecer. Passo prático: se você tem um blog, um projeto, ou qualquer ideia em mente, comece a trabalhar nisso agora. Abra o computador e dedique 1 hora para colocar algo em andamento. 4. Diversificação das fontes de renda. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Se os ricos têm algo em comum, é a diversificação. Eu mesmo já falei sobre como ganho dinheiro com múltiplos blogs, renda fixa, monetização de vídeos e até mesmo freelancers para me ajudar. Ação imediata: se você só tem uma fonte de renda, pense em como pode começar a diversificar isso agora. Isso pode ser desde um investimento em ações até iniciar um novo projeto online. 5. Evite dívidas ruins. Não tem como prosperar se você está atolado em dívidas ruins. Aprenda a evitar parcelamentos e comece a investir em dívidas boas, aquelas que te trazem retorno. Se não tem dinheiro, não compre. Simples assim. Dica prática: faça uma lista de suas dívidas e analise o que é realmente necessário e o que pode ser eliminado. Se não tem grana agora, não compre. 6. Automatize o que for possível. Tecnologia está a seu favor. Use ferramentas como plugins, inteligência artificial, como o ChatGPT, e freelancers para otimizar seu tempo e energia. Passo imediato: escolha uma ferramenta para automatizar uma tarefa no seu trabalho ou negócio. Isso pode ser desde agendar postagens em blogs até usar ferramentas para análise de tráfego. 7. Mantenha o foco nas prioridades. Ricos sabem onde colocar energia. Pare de fazer tudo ao mesmo tempo e se concentre no que vai te levar ao próximo nível. Ação prática: pergunte-se: o que estou fazendo hoje vai me ajudar a alcançar meus objetivos a longo prazo? Se não, faça diferente. 8. Networking. Conecte-se com as pessoas certas. Você não está sozinho nessa jornada. Conexões estratégicas são essenciais para o sucesso. Comece a cultivar relacionamentos com pessoas que estão onde você quer chegar. Dica prática: participe de grupos de networking no WhatsApp, Telegram ou mentorias online. Não espere as oportunidades, crie-as. 9. Estude os erros e aprenda com eles. Os erros não são fracassos, são lições. Os ricos sabem disso, e eles não têm medo de errar, eles têm medo de não aprender com o erro. Ação imediata: reflita sobre um erro que cometeu recentemente e escreva 3 lições que você aprendeu com ele. 10. Defina objetivos claros e tenha um plano. Não dá para ir a lugar algum sem saber para onde está indo. Defina suas metas e crie um plano de ação. Os ricos sabem exatamente onde querem chegar e têm uma estratégia para isso. Passo prático: pegue um papel e escreva 3 metas claras para os próximos 3 meses. Agora, crie um plano simples e comece a trabalhar nas primeiras ações. Agora é com você. Vamos começar a transformar sua mentalidade e ações para criar a vida que você merece? Coloque esse checklist em prática agora mesmo e comece a ver as mudanças acontecerem. Não é mágica, é apenas saber o que fazer e agir com inteligência. Tá pronto? Você também pode. Isso mesmo. Estou falando com você que está aí lendo esse texto agora. Eu sei, muitas vezes bate aquele desânimo,
O pensamento de que não vai dar certo, de que as coisas são difíceis demais, que a sorte está sempre do lado de outra pessoa, e que talvez você não tenha o talento necessário. Mas deixa eu te contar algo, não é sobre sorte. É sobre consistência, determinação e, claro, saber os caminhos certos para seguir. Eu vim de um lugar simples, sem grandes recursos, e posso te garantir que a transformação que experimentei na minha vida não foi de uma hora para outra. Não, não foi. E não vai ser para você também, mas posso te assegurar, é possível, sim. Eu já passei por altos e baixos, já enfrentei dificuldades, já estive perdido, sem saber o que fazer da vida. Mas o que me fez chegar até aqui foi uma coisa que não tem erro: persistência. Eu nunca desisti, e não vou desistir. E você, vai desistir agora? Eu sei que a jornada não é fácil, mas acredite, ela vale cada passo, cada queda, e principalmente, cada aprendizado. Eu comecei a estudar sobre finanças, sobre empreendedorismo, e, com o tempo, fui encontrando as peças que faltavam para montar o quebra-cabeça da liberdade financeira. O que fiz foi simples: persistir, continuar mesmo quando parecia não haver saída, porque eu sabia que a chave estava na ação. Eu usei meu tempo de forma estratégica, fiz as escolhas certas e cometi muitos erros, mas os erros me ensinaram o que não fazer, e com isso, aprendi a otimizar minhas ações. Hoje, com meus blogs, com minhas investimentos e todas as outras fontes de renda que construí ao longo do tempo, posso dizer que a riqueza é para quem busca com afinco. E adivinha? Você também pode. Não tem segredo. O que eu fiz foi seguir o caminho da consistência, sem perder de vista o objetivo. E agora, estou aqui para te dizer que se eu conseguir, você também consegue. Não importa se você está começando agora, não importa se não sabe muito sobre o que fazer, o que importa é que você já deu o primeiro passo. E esse passo, meu amigo, é o que separa aqueles que ficam esperando a vida acontecer dos que fazem acontecer. Você tem o poder de criar a sua própria história. A riqueza não está em sorte, ela está no comprometimento com seus sonhos, na ação diária, na consistência. Quem tem foco, quem não desiste, quem tem coragem de continuar quando tudo parece dizer que não vai dar certo, é quem, no final, alcança. É a persistência que constrói a estrada para o sucesso. Eu sou a prova viva de que qualquer pessoa, independente de onde venha ou das dificuldades que enfrente, pode alcançar a liberdade financeira. Basta acreditar, agir e, principalmente, nunca desistir. Então, se você está aí com o coração batendo mais forte, com aquela chama acesa dentro de você, não pare. Continue, avance, busque o que é seu. Você tem todo o potencial para conquistar o que deseja. Acredite, você é capaz. Vamos juntos nessa, porque o futuro já está sendo moldado a partir das suas ações de hoje.